E aí galera, tudo bem com vocês? O tema de hoje, ele está vindo a pedidos da leitora Ana Júlia, que no dia do evento do Partage Shopping, ela me fez uma cartinha muito linda e pediu que esse tema fosse abordado aqui no canal. Só que eu já tinha gravado esse vídeo e não publiquei pra vocês, porque eu tenho o hábito de publicar os meus vídeos, rever ele várias vezes até abrir ele pra vocês. Que assim eu posso ver se eu usei as palavras certas, se não fui ríspida demais. Então foi o caso, eu achei que eu tinha sido um pouco ríspida nas palavras, então eu resolvi refazer esse vídeo e trazer esse tema hoje aqui pro canal. Esse é um tema bem delicado de trazer aqui pro canal, porque muitas pessoas acham que isso é invenção dos jovens. Mas então eu vou dizer pra vocês que não é. No meu ensino fundamental, eu estudava numa escola chamada Cristo Rei. E eu gostava da união do pessoal, o pessoal era muito amigo, assim. Então foi uma escola que marcou muito na minha vida, positivamente. Já faz mais ou menos 10 anos que eu me formei no ensino fundamental e até hoje eu tenho grandes e boas amizades de lá. Porém, lá não tem ensino médio, então na época eu tive que mudar de escola. E pra mim foi um susto, porque eu mudei pra uma escola muito maior, onde as pessoas viviam ou achavam que viviam numa classe social muito mais alta. Então foi um susto, assim, de primeiro momento. Espero que vocês entendam que não é uma história pra falar mal da escola, porque a escola, de certa forma, não tem nada a ver com os acontecidos. Então, eu ficava muito chateada, eu chorava muito pedindo pra minha mãe pra mudar de escola, e a minha mãe entendia aquilo como uma birra adolescente, de que era fiasquinho porque eu não queria estar naquela escola, eu queria voltar pra minha anterior, que não teria como. Mas na verdade não. Tinha um grupo de pessoas naquela minha sala que eu detestava muito, porque eles viviam me fazendo de idiota. E foi um ano muito chato, muito conturbado pra mim. Eu me lembro que teve uma vez que eu entrei na sala de aula e um garoto falou assim pra mim: "Nossa, ela é tão feia que não era nem pra estar na escola." Como se isso fosse motivo pra alguém estar na escola. Afinal, era o sujo falando do mal lavado. Mas isso era só uma de tantas espiadinhas que passaram. E muitas coisas aconteceram, como diversas vezes eu peguei o meu material dentro do lixo. Eu me lembro que eu tinha uma calculadora rosa que eu amava e um dia ela apareceu quebrada no meio do meu estojo, assim, sabe? Me lembro que na minha primeira educação física eu desmaiei porque um colega chutou a bola na minha cabeça e ele saiu correndo, não pensei que ele ficou pra ajudar, não. Aí teve uma vez também que sumiu um caderno de um colega e me acusaram e eu fui parar na coordenadoria. Aí eu contei pra pedagoga da época lá da escola tudo que estava acontecendo e ela disse que não era pra me preocupar porque era coisa de criança. Hoje então, aos 23 anos, eu posso dizer pra vocês que eu vi que aquilo não era coisa de criança. Aquilo era coisa de criança mal educada, porque a escola, ela não tá lá pra te educar, ela tá lá pra te ensinar. A educação, ela vem de casa. Com todos esses conflitos, choradeira, mãe por favor, não troca de escola e toda aquela confusão, enfim, eu rodei de ano. E foi bem intenso, sim, porque foi um ano muito marcante. E até começarem as aulas novamente, eu botei na minha cabeça de que a culpa era minha, de que eu era feia, de que eu não tinha a mesma classe social que eles, que eu não tinha as mesmas roupas de marcas que eles, e isso me deixava bem frustrada. Só que aí, quando eu comecei em uma nova turma, novamente no primeiro ano, eu vi que aquilo não era culpa minha, de certa forma, pelo menos, porque o pessoal era super bacana e todo aquele pessoal que me incomodava muito por isso ou por aquilo outro, porque eu não supria as características físicas que eles gostariam que eu tivesse, foram pra outra turma e simplesmente pararam de me incomodar. Agora, 23 anos, como eu falei pra vocês, talvez eu saiba lidar melhor com esse tipo de situação. Só que na época, claro, eu era muito nova, né? Então eu só falava e as pessoas não acreditavam. Porque eu reparo muito que as pessoas não costumam ouvir as pessoas mais novas, assim. Tipo, que as pessoas mais velhas sempre têm razão, que os mais novos estão sempre fazendo fiasco, tudo que eles falam é bobagem, não vamos ouvir. E essa era uma coisa que acontecia muito na minha época, porque eu falava e as pessoas diziam: não, é coisa de criança, é bobagem, o bullying não existe. Enfim, eu passei um ano inteiro trabalhando pra pagar esse ano que eu perdi, que afinal, os meus pais pagaram a escola, afinal, eu fui punida por ter rodado, mas não aconteceu nada, obviamente, com as pessoas que fizeram aquele ano um inferno. Mas eu gostaria de ressaltar que quem deve educar as crianças são os seus próprios pais. E que não adianta mascarar com a bobagem de que é coisa de criança.